Muito bem, muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura dessa terça-feira, agora às 9 horas e 59 minutos. Terça-feira esta, dia 29 de setembro de 2015. Então, dá uma olhadinha sobre o que esperar do mercado, rapidamente dando uma olhadinha no Ibovespa, no dólar, lá no mercado americano. Depois disso, a gente fica aqui à disposição, eu fico aqui à disposição, para falar sobre aqueles papéis que mais interessam vocês. Vocês podem fazer as solicitações pela ferramenta de bate-papo, seja no LS Live, seja dentro da página aqui do bate-papo. Quem está na capa do site, que está vendo só a transmissão ali no cantinho direito inferior, clica no até esqueci agora qual que é o link que vai ter ali. Assista ao vivo e envie suas dúvidas. Ali vocês conseguem falar comigo, ok? Então, vamos para o gráfico. Eis aí o gráfico do índice Bovespa. Nós temos o mercado desenvolvendo uma significativa queda desde que ele esbarrou na LTB dessa tendência secundária de baixa, né? A gente ficou na expectativa para uma virada de tendência. Na verdade, o mercado virou a tendência aqui, entrou numa tendência de alta, fez um pivô de alta, só que não conseguiu romper a LTB e acabou definindo um rompimento falso a partir do candle do dia 21, lembram? Se vocês já participaram dos nossos treinamentos, já prestaram atenção, especialmente do que eu sempre falo sobre rompimentos falsos, é que esses eventos geralmente detonam movimentos fortes na direção contrária. Então era esperado, né, um movimento de queda em busca do fundo do comecinho de setembro e, quiçá, continuidade do movimento para se buscar esse patamar aqui de suporte, que era o mais forte, em 44.300 pontos. Tá? Pelo cenário, pela força desse suporte, o que a gente esperava de uma movimentação dessas é um movimento lateral, né? Uma congestão ampla entre esse topo formado e este fundo aqui. Tá? Esse cenário ainda deve prevalecer. Só que o fechamento de ontem foi um pouco complicado. Por quê? Porque o fechamento de ontem provou que este doji aqui, que poderia ser visto como argumento de entrar na ponta compradora, que esse doji falhou. Então isso tem um quê de rompimento falso, né? A frustração pode levar à continuidade do movimento. A forma como o mercado fechou, né, sugere queda em busca da mínima aqui de agosto. Esse é o cenário. Nesse tipo de situação, né, onde a gente tem o rompimento de uma linha mais forte, a linha crítica que eu costumo me referir, mas não o rompimento da estrutura inteira, que leva em consideração essa sombra, né, geralmente esse tipo de operação eu trabalho com a confirmação. Né, então rompeu, para acreditar que o mercado vai seguir em queda, a gente deveria ter no gráfico do índice Bovespa, né, a perda da mínima de ontem. Levando isso para um gráfico intradiário do mini índice, a gente poderia buscar algum setup de venda que poderia vir aí do rompimento da linha d'água para baixo, tá? Já vamos dar uma olhadinha nisso daí. Então, se o mercado perder a mínima de ontem, a gente deve ter continuidade do movimento de queda, então, para buscar essa zona. E quanto mais próximo o mercado fica dessa zona, mais tenso fica, né, o cenário, porque a expectativa de congestão segurando aqui começa a ficar abalada, mas ainda é o cenário mais forte. Ainda é o cenário mais forte. Ok? Vamos dar uma olhada então como se comporta o mini índice. O mini índice abriu um leve gapzinho de alta. Reparem que o pregão de ontem, como eu falei no farol, foi bem ruim de operar para os modelos que a gente segue. Isso levou a uma contração de preço, bandas estreitas que agora começam a se abrir numa tentativa de rompimento para cima. O mercado rompeu por cima dessa resistência intermediária, mas volta para dentro. O rompimento em si aqui eu não operaria, a gente deveria trabalhar isso aqui como um primeiro movimento. Tá? O rompimento da máxima do dia deve ser visto como um sinal para compra, tá? Um sinal importante, e isso afastaria esse cenário de continuidade do movimento de queda. Se o mercado não conseguir desenvolver esse movimento, romper a linha d'água para baixo, aí a gente vai ver nisso aqui uma tentativa de rompimento que foi falsa, o mercado sinalizou para baixo, a gente pode esperar um movimento forte.
olhando o gráfico do mini índice, a gente tem esses dois pontos aqui como suportes para um movimento de queda como esse. Tá? O mercado americano, o índice Dow Jones fechou feio, também dando uma indicação de continuidade do movimento de queda, que se confirmaria na perda mínima do candle Jones. Se isso acontecer, a gente deve ver uma queda até este ponto aqui. Tá? O S&P 500 futuro, que já opera, ele ameniza um pouco esse cenário, porque ele mostra aqui a entrada de pressão compradora em cima desse ponto de suporte. Não é ponto tranquilo para compras, o cenário que está bem bagunçado, com várias estruturas de suporte que competem entre si, né? Mas por enquanto a gente vê pressão compradora no mercado americano, que ganharia força caso essa zona aqui de resistência que a gente está vendo no intraday do S&P 500 futuro, aqui no pré-mercado, venha a ser rompida para cima. Daí provavelmente a média móvel de 200 vai ser testada. O dólar, nós sabemos que alcançou aquele alvo, pelo menos o alvo mais modesto do mastro e bandeira que nós vimos. Na quinta-feira nós tivemos uma paulada para baixo muito forte, né? Que poderia até ser trabalhada como uma operação, um cenário de venda aqui para o barra elefante, que foi acionado no candle de sexta, e ontem a gente discutiu aqui no site, principalmente da Last Live, que pelo cenário aqui, pelo fato do mercado já ter chegado próximo da média móvel de uns períodos, no topo anterior, o viés ser fortemente altista, não valeria a pena manter o stop aqui e sim encerrar a operação na superação da máxima de sexta-feira, caso o sujeito tenha entrado na venda. Por quê? Porque o viés é muito forte de alta, e esse tipo de padrão aqui, quando ele é acionado, ele tem que levar os preços num movimento rápido. Não foi isso que aconteceu, então é melhor ficar de fora. Ontem nós tivemos um cenário interessante para compra no mini dólar, tá? No rompimento do primeiro movimento. O mercado ficou meio arisco, encerrou a operação antes que ela pudesse retornar tudo que a gente gostaria. E hoje, novamente, o dólar está se encaminhando para um trade na ponta compradora. Se esse rompimento se confirmar de linha d'água, vai gerar a operação dentro do método Leandro e vai gerar também a operação dentro do método Bise com uma condição. A condição é que a máxima desse candle venha a ser superada. Nesse caso, a expectativa é que o mercado prossiga no movimento de alta em busca do topo lá do dia 24. Tá? Então essa é uma operação que está bem bonita e interessa bastante a nós. A gente tem 7 minutos para esse candle fechar e tomar uma decisão. Tá? O juro também vai sinalizando continuidade do movimento de alta, mas acho mais difícil o juro passar do topo marcado. Tá? Muito bem, então a gente deu esse panorama. Não dá para dizer que o índice se convenceu por alguma coisa. Ele tem um viés mais baixista pelo gráfico diário, o intraday tenta aí estabelecer tem um viés mais neutro, com uma abertura um pouquinho mais altista, mas a gente realmente precisa ou do rompimento da máxima do dia ou do rompimento da linha d'água do pregão de hoje, para tomar uma decisão. Tá? Mercado americano com viés levemente altista, dólar com viés fortemente altista. Dito isso, vamos começar a dar atenção ao pessoal que participa aqui ao vivo conosco. O pessoal está meio quieto ainda, mas vamos lá. O Marcos diz: oi, Bise, poderia comentar HGTX e Sula 11? Vamos lá. HGTX fez um bom movimento de alta nas últimas 2 semanas. Isso culminou na sexta-feira com o rompimento dessa zona de resistência por volta dos 14 e pouquinho, 14 e 15. Nós tivemos um rompimento esticado, apesar do bom volume. Né? Isso não seria o ponto aqui para operar. Deixa eu ver se o número de negócios confirma. O número de negócios não foi tão alto, teve um direto ali que influiu esse preço. Tá? Mas a reação no pregão seguinte foi interessante, que a gente teve um engolfo baixo. Tá? Isso joga um balde de água fria em quem esperava pela continuidade do rompimento, mas o candle feio aqui ainda não foi acionado. A perda mínima de ontem poderia então levar a um movimento corretivo. Eu não operaria isso aqui na venda, porque a gente fica muito próximo da média móvel de 21 períodos e o volume foi forte no candle que rompeu. Tá? Então é uma situação meio dúbia. Mas tendo entrado na ponta compradora, a perda dessa mínima aqui seria o sinal para cair fora. Se o mercado não cair fora e ficar andando de lado, a gente pode entender que
o rompimento ocorreu e a gente vai ter uma espécie de pullback, num movimento de consolidação, de contração de preço, para depois o mercado então prosseguir em busca da faixa de resistência que é mais importante, lá em 16,15. Okay. Hoje o papel abriu com um volume bem baixo até o momento. Então, por enquanto o papel está bem morno. Não abriu nem gap, nem nada. Então não é um papel que inspira a nossa atenção no pregão de hoje. Em relação a Sula 11 chegou a oferecer boas operações nos últimos meses aí com as tendências de alta. Tá? A última operação que Sula gerou aqui foi no dia 11, o rompimento dessa congestão. Tá? Essa operação chegou a fluir. Vamos ver se alcançou RP de 3,7%. Alcançou, com folga. Ofereceu uma alta de quase 6%. Depois encerrou a operação, corrigiu, fez um dojinho em cima da estrutura anterior, tocando a média móvel de 21 períodos. Era compra, foi acionada pela operação da máxima, mas essa operação sofreu stop. Tá? Então, a gente teve uma falha, esta falha em Sula 11 prosseguiu um movimento de alta, pode ser um indicativo de que essa tendência se cansou e que talvez agora a gente entre num período de congestão. Eu não operaria, mas dei um sinal de compra aqui, tá? Em Sula, enquanto ela estiver abaixo da média móvel de 21 períodos, em especial, tá? Isso é mais importante do que o fato de estar abaixo aqui da estrutura prévia que deveria ter oferecido suporte em 18,7. Tá? Então, um papel que não deve dar muitas alegrias aí nas próximas semanas, talvez meses. Acho que o papel deu uma cansada. Olha, a abertura de Sula aqui, devo dizer que é interessante, tá? Eu me referia ao cenário de swing trade. O cenário de swing trade não é muito promissor. Mas se o papel conseguir manter essa barra elefante, tá, um fechamento próximo da máxima e, idealmente, acima dessa região aqui, ó, tá, a superação da máxima seria um argumento de compra com stop abaixo da mínima e prontamente já poderia ajustar o stop pela média móvel de 9. Tá se desenhando aqui uma barra elefante interessante. A gente tem mais 2 minutos e 10 segundos aqui de candle para avaliar. Pode gerar uma compra. Lembrando que o dólar também está ali rompendo a linha d'água. Provavelmente a gente vai ter uma operação, né? O stop ficaria abaixo da mínima de hoje. Como o candle deu uma esticada dentro do modelo, eu preferiria trabalhar com meia posição da superação da máxima e correr o risco, né? Ficar na expectativa de um processo de pullback na linha d'água que pudesse permitir uma entrada, um preço um pouco mais barato. Tá? Mas eu não diria, Alírio Neto, que isso aqui é uma barra elefante. Tá? Não me parece uma barra elefante no dólar. Tá? Pedro e o Edmilson pedem para a gente falar sobre a SLED. Vamos falar rapidinho da SLED, depois a gente volta para dar uma olhadinha no dólar. SLED virou a tendência para alta, rompeu um pivô aqui na metade do mês. Tá? Só que é aquele tipo de pivô que rompe contra a média móvel de 21 períodos, é um pouquinho mais delicado. Então, o melhor seria realmente a gente esperar um processo de pullback na cabeça do pivô, se ele viesse a acontecer, e aconteceu. O candle de sexta-feira foi convidativo para uma operação na ponta compradora da superação da máxima. Foi acionado ontem, mesmo o candle de ontem, para quem não entrou, pela superação da máxima de sexta, o candle de ontem é amigável para uma compra na superação da máxima de ontem. Não, da máxima de sexta antes, né, para ser operado ontem, ou hoje na superação da máxima de ontem, segunda-feira. E dá para entender isso aqui até como um gap de fuga. Só que tem que entrar com uma posição um pouco menor, porque o stop tem que ficar abaixo da mínima de quarta-feira.
Dia 24 foi quinta-feira, perdão. Tá, então tem uma cara boa. Então vamos lá, WAV 15, fechou rompendo, método Leandro tem a operação na ponta compradora, ali no LS Live o Vlad está postando os pontos. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma ordem na superação da máxima. Máxima 156. E se houver uma correção para cá, então também me interessa. O mini índice não conseguiu romper a linha d'água. Tá? Ele beliscou a linha d'água, mas não conseguiu romper. Muito bem. A Vale 5 abriu com uma barra que é quase uma barra de ignição. A superação da máxima aqui do dia poderia até levar um movimento de alta para testar a resistência do gap em 13,78. Se fosse uma barra mais elefante, ficava mais animado para buscar uma operação na ponta compradora aí. Bem, prosseguindo aqui. O Orlando Neto pergunta, Biz, vale rompendo contração para cima, vale compra de Power Breakout? Olha, eu vou dizer que esse movimento da Vale tá tentador, esse primeiro candle, tá? Mas não é Power Breakout. O Power Breakout seria o último candle de ontem perdendo essas mínimas aqui, indicava um Power Breakdown, né? Um Power Breakout na direção para baixo. A gente poderia trabalhar um Opening Power Breakout, que é quando a gente tem essa formação, ela é acionada ou ficou muito próximo de ser acionada e o pregão fecha, né? A gente pode trabalhar logo no início do pregão seguinte, ainda. Tá? Só que esse movimento aqui já foi contrário, então eu já abortaria uma venda. Então, seria um Power Breakdown se o mercado tivesse perdido a mínima de ontem. Agora, para um movimento de alta, não é Power Break nada. Ok? Mas essa barra é meio sólida, né? A gente está com as bandas estreitas, ela começa a abrir as bandas, então eu vou dizer que ela é uma barra tentadora até, para um movimento curto provavelmente, para buscar a resistência do gap, ponto mais crítico ali, próximo a 13,80. Se, por exemplo, o mini índice tivesse mais próximo da máxima, insinuando na verdade o rompimento para cima, mais do que o rompimento para baixo, essa operação ficaria bem mais interessante. Ó, estaria acionando. O Fercer Ramos diz, Biz, setor cirúrgico dando uma chance para os atrasadinhos, do seu ponto de vista? Cara, vamos rapidamente passar pelos 3 principais papéis do setor. Tá? O que eu esperava? Esperava um movimento aqui em Gerdau. Rompeu essa região, uma correçãozinha, retomado o movimento de alta. Essa correçãozinha dependia do rompimento da LTB. Ainda não aconteceu. O papel até penetrou mais do que eu gostaria em cima dessa zona de suporte. É possível compra aqui? É, só no rompimento da LTB com bastante volume. Só ela não ficou mais tão claro. CSNA fez um belo movimento. Gerou vendas interessantes aqui que deu para pegar, só que a forma como a queda se deu, e principalmente a forma como o mercado reagiu após essa queda, com uma reação muito fraca, me desanima em operações de compra em CSNA. Vai demorar um tempinho para ela ficar interessante. Daqui para frente só me animaria a comprar CSNA, ou se ela cair mais e chegar lá no fundo,
né? Ou se ela conseguir passar para cima da média móvel de 21 períodos de novo, daí a gente teria que tentar achar uma brecha. Os Minas está um pouco melhor do que a CSNA, mas também corrigiu mais forte do que eu esperava e a reação está sendo mais fraca do que eu imaginaria. Então isso também mudou um pouco o cenário. Antes os papéis estavam muito fortes, eles não deixaram de alcançar os alvos mais importantes que a gente tinha no curto prazo, tá? Não deixaram, eles fizeram bons movimentos, mas não estão mais indicando, tá, uma continuidade desse movimento para se atingir patamares mais elevados de preço. A situação aqui ficou meio complexa. Então eu focaria mais em operações intradiárias daqui para frente. O Viana Dias, Bizi, você começou a operar o dólar? Você sempre disse que não gostava dele. Realmente eu e o dólar a gente não tem uma relação muito boa. Mas o dólar tem oferecido operações boas, então a gente está pouco a pouco fazendo as pazes. Mas aqui, eu estou querendo mostrar que as operações, então, o sinal foi bom, tem que fazer a operação, não tem jeito. Pacheco, não, ainda não tivemos operação no mini índice hoje. O Martins Bizi, Sula acionou, obrigado, abraços. Vamos ver Sula. Ó, Sula acionou. Tá? Uma barra elefante bonita, boas chances de buscar a média móvel de 200. A projeção da barra elefante, mais precisamente, seria 18,35. O stop inicial é bem caro, está aqui embaixo, mas como a média já está aqui, a média de 9, eu sei que qualquer fechamento abaixo da média móvel de 9 vai me trazer um ajuste de stop que vai baratear bastante, né, esse custo inicial de stop. Túlio, Bizi, Petrobras, poderia comentar essa abertura de hoje? Qual a sua opinião? Minha opinião é que Petrobras está fraca. Tá? PTR3 está no limite ali dessa zona de suporte, a ON. Se perder a mínima de ontem, tecnicamente confirmaria o rompimento de suporte longo. Isso teria implicações, claro, na PTR4 também. A PTR4 perdeu uma barra branca, o que sugere continuidade do movimento de alta, mas já não é mais um ponto filé para se pensar em operações na ponta vendedora como era aqui. Aqui a gente teve operação na ponta vendedora, fluiu, já se encerrou a operação. Novas operações aqui, fica complicado. Eu focaria só em intraday a partir de agora. E compras com certeza nós não temos. Se for olhar o intraday, nós temos aqui um cenário de Opening Power Breakdown. Então a gente teve um Power Breakout que não conseguiu andar muito no pregão de ontem, as bandas recém começaram a abrir, então se tivesse a perda mínima de ontem, as bandas provavelmente abririam forte. Tá? Dado o cenário que nós temos aqui na Petrobras, eu realmente aguardaria para fazer a operação, nem operaria a perda mínima, mas sim o rompimento da linha d'água para baixo, isso me levaria a querer operar Petrobras na venda. Quando isso não acontece, ficaria de fora. O suporte ontem em 6,60 agora tende a funcionar como resistência. Smiles caindo mais, vamos esperar dar uma pancada agora, mas não dá brecha ainda para trade. Se esse papel cair bastante, pode surgir uma oportunidade intraday para trade de retorno à média. Vou considerar aqui a região crítica. Em 26 é possível que o papel ache um suporte. Mas pode ir além, tá? Não se pode se afobar aí. Renato, tu diz, Biz, você falou, mas não entendi. Por que a barra do dólar não foi considerada uma barra elefante para você? Pode dar mais detalhes?
não me parece uma barra tão grande. Tá? Ela também aparece um pouco distante da média móvel de 21 períodos. Não é uma barra elefante. Não é. Como é que eu vou te explicar isso? Isso aqui também não é uma barra elefante. Ela teria que ter fechado mais próximo da mínima. Em tudo que nós vimos aqui, a mais propensa a ser uma barra elefante seria essa. Tá? Mas também com uma posição não muito boa. Enfim, barra elefante tem que ser maior. Olha o exemplo da Sula. Isso é uma barra elefante, isso não há dúvida. O Vlad fez uma consideração aqui que é interessante. Se ficou em dúvida que é uma barra elefante, é que provavelmente não é. E é por aí mesmo. Tá? Mas às vezes, a gente tem uma barra que não é necessariamente uma barra elefante, mas ela tem um posicionamento. Ela tem uma característica de volume. Ela tem uma característica de fechamento que sugere o início de um movimento, uma ignição. Eu chamo de barra de ignição. Muitas vezes é uma barra elefante, às vezes não é uma barra menor. Mas elas têm a ideia parecida de iniciar um movimento. No entanto, barras elefantes são muito precisas no alvo. Elas buscam 100% da amplitude da barra e por ali geralmente morrem. Enquanto que uma barra de ignição geralmente detona movimentos que proporcionalmente são maiores, né, em relação ao tamanho da barra. É isso. Pacheco perguntou algum sinal de fundo na Petrobras? Não. A Inês. Bom dia, Bizi. Pode comentar a Eletropaulo e Itaú? Peraí, Ciel. Lembrei agora de Ciel. Ciel ontem, pessoal, fechou muito feia. Ela fechou abaixo de uma zona de suporte bem significativa. Deixa eu ajustar o gráfico só para ver se muda muita coisa, tá? Não, fica feio igual. Tá? Então vou tirar os ajustes agora. Percebe? Gap, congestão pós-gap, gap de fuga. Rompendo uma zona de suporte que vem segurando o papel desde abril de 2014. O candle de ontem fechou feio, com bom volume, a perda mínima seria acionamento para uma venda de gap de fuga. Então esse é o papel que a gente tem que acompanhar ao longo do pregão de hoje. Por enquanto, o início do pregão é de pressão compradora, mas tem que ficar atento. Vou deixar um alarme aqui. Então agora sim, vou falar de Itaúsa Eletropaulo. Itaúsa está numa zona de suporte. Fez um candlezinho até amigável ontem, mas não superou a máxima dele. O candle de ontem não tinha muito volume, o candle de hoje tem baixo volume, o mercado não está tão amigável para alta. Por isso não é o tipo de operação de swing trade que eu faria. A compra desse suporte de retângulo. Tá? Mas é um papel que eu ficaria bem atento para buscar alguma brecha de day trade, que não há. Até o momento o papel não fez nada no intraday que nos interessasse e até mesmo a forma como abriu sugere que não vai ter nada de interessante aí. Tá? Mas está numa zona de suporte. Se romper suporte, Itaúsa pode cair legal. A gente poderia projetar essa amplitude aqui, que é de mais ou menos uns 11%, 11,5%, 12% para baixo. Tá? Mas por enquanto o papel não deu o sinal. Eu não faria nada no intraday, também não comprei na superação na massa e esperaria um sinal mais forte. Tu pediu também Eletropaulo. Bom, Eletropaulo me lembra até um pouco a Ciel. Abriu abaixo um suporte com candle de indefinição, não é um candle de rompimento, mas a perda mínima de ontem provavelmente detonou um movimento de queda que levaria a Eletropaulo a buscar daí provavelmente a faixa dos 9,80. Tá? Compra em Eletropaulo com certeza não em termos de swing trade.
Tá? É um papel que está sofrendo aí pressão vendedora. No intraday, a gente não tem nada muito claro aqui acontecendo, mas as bandas começam a se abrir, começa a se desenhar uma congestão. Se ela ganhar mais corpo, o rompimento dessa mais para frente pode gerar uma operação de venda no intraday. Tá? Não acho que a gente tem um cenário bom para operação de compra de rompimento de linha d'água. Não sei que a linha d'água ia ser rompida com muito volume. O dólar volta para a linha d'água, né? Mas não foi acionada a operação de rompimento de linha d'água. Então não quer dizer, não é por isso que eu vou comprar aí, dentro do método BIS. Tá? E um pullback não se faz com candle só. Tá? Então eu daria tempo para o mercado insistir no movimento de queda, talvez passar para baixo da linha d'água, voltar para cima da linha d'água, formar um candle de reversão e daí com pelo menos 3 candles. Pelo menos 3 candles daí a gente poderia ter um cenário de compra de pullback de rompimento de linha d'água. Se vier a acontecer, não sei se vai acontecer. Tá? O mini índice fez quase um engolfo aqui. Tá? Entra a pressão compradora. Olha lá, tá vendo como tá entrando a pressão compradora? Tá meio nervoso aqui o mini índice. Por enquanto não tem nada a ser feito, mas se isso produzir um fechamento no mercado acima da máxima vigente, e produzir um fechamento acima dessa máxima, daí a gente pode pensar em compra. Olha ali, o Marcelo está dizendo que JBS está nervosa. JBS fez uma loucuragem aqui. Fez um sobe e desce, no intraday meio forte. O que é isso? Tá, isso aqui é uma barra elefante, mas é uma barra elefante que não opera, né? Porque ela é monstruosa. Não dá. Tá? Eu não faria nada nesse papel, mas o viés segue sendo altista. Segue sendo altista. E repara o seguinte, se JBS conseguir romper a faixa dos 17,25 em termos de rompimento, tipo, seria de um fechamento acima de 17,60, isso aqui vai dar uma belíssima compra de prazo maior. Então, por enquanto o papel está respirando depois de ter feito bons movimentos aqui de alta, os quais a gente foi capaz de pegar. O Farol pegou bons trades aqui. CPFI deu encerrou agora. Nós tínhamos uma venda em CPF3, havia atingido já a RP, hoje supera a máxima do pregão prévio, o que gera encerramento no lucro dessa operação de venda. Okay, o Vlad postou ali os dados para vocês. O Jorge pede para falar sobre a VEG3. A VEG é um papel difícil de avaliar no atual momento, porque a VEG ela está perdendo essa congestão, mas ainda está em cima desse suporte mais afastado. Estou pegando aqui as sombras. Né? Fez um candlezinho de reversão ontem, mas eu não compraria isso aqui, porque as bandas começam a abrir, está próximo da média, não vale a pena. Tá? Mas se o mercado conseguir fechar abaixo aqui dos 15,40, aí vai ficar mais claro o rompimento de toda essa estrutura e o papel desanda dando segmento a tendência de baixa que se iniciou no dia 28 de julho. Tá? Mas daí talvez fique um pouquinho esticado o rompimento, porque a congestão mais próxima está aqui. Então por isso que eu digo que o papel está um pouquinho difícil de avaliar agora. Deixa eu fazer um ajuste das cotações aqui. Se a gente ajustar o gráfico completamente, a gente ficaria na zona da LTA, mas não ajuda tanto também. Não ajuda tanto. Tá, o papel tá feio, eu ficaria de fora. Eu ficaria de fora. Na verdade, a gente já percebe argumento para ficar de fora desde o rompimento que a gente tinha no dia 28, que foi uma barra de ignição, que inclusive gerou venda. E agora esperar. Para entrar nesse papel na ponta do comprador, o ideal é aguardar a formação de um pivô de alta. Antes disso, é brincar com fogo. Tá? Mas também não me sinto muito confortável para fazer essa venda aí, esse rompimento de congestão. Acho que tem outras coisas um pouco mais certeiras para serem operadas.
Vitor Palácio, no índice, tu pergunta se a gente teve um Twin Towers ali, né? Olha, é um candidato a Twin Towers, mas não é um Twin Towers. Eu sou chato com isso. Esse candle aqui não engolfa esse, tá? E primeiro não engolfa, porque a abertura se deu acima desse fechamento, tá? E segundo, que o volume foi menor. Tem essas duas características aqui que destoam um pouco do Twin Towers. Não vou considerar um Twin Towers. Tá? Mas mais importante é o fato de não ter engolfado. Isso faz diferença? Olha, por experiência empírica faz. Não tem sentido lógico fazer diferença para mim, mas empiricamente faz. Então, vou ficar firme nesse sentido. Marcelo está dizendo que Brasil Foods pode romper a linha d'água. É verdade. Brasil Foods, se romper a linha d'água, pode ser um trade na ponta compradora. Como é que eu vou apagar isso aqui agora? Aí. Pronto. Então, aqui está a linha d'água. Se romper um candle bonito, superar a máxima, é compra que eu estou abaixo da mim. Pelo modelo, pelo setup de rompimento de linha d'água. Muito bem visto, então, Marcelo. Bom, pessoal, 10h36, já se vão lá 40 minutos de bate-papo. Então, vamos finalizar por aqui. Eu agradeço a participação de vocês. A gente logo, às 11 horas, 11 e pouquinho no máximo, 11h05, a gente vai iniciar a transmissão apenas no LS Live. A gente vai dar continuidade aqui ao bate-papo, a avaliação do cenário dos papéis. Isso para clientes dentro do Store. Aos demais, a gente encerra por aqui e espero que vocês passem a ser nossos clientes para que a gente possa ficar ao longo do dia juntos no LS Live. Ok? Bom pregão a todos.